o Papo de Mãe está no ar. Como avaliar se o seu filho adolescente está pronto para sair à noite? A partir de que idade será que eles já podem ir para a chamada balada? E como você, como pai ou mãe, está preparado para encarar esta nova fase? Se o filho é menor de idade, como é que faz? Sai sozinho ou os adultos têm que levar e buscar? E como fica a questão da segurança, das bebidas, das drogas? São muitas as dúvidas que passam pela nossa cabeça. As baladas atraem os jovens e assustam os pais. Vejam os destaques do programa. Esse aqui é o salão de festas do prédio onde a Malu mora com os pais e também com o irmão. Quem vê esse espaço aqui acha que aqui não acontece nada, mas durante a noite vocês não imaginam o que a Malu e as amigas aprontam. Meninas, a minha mãe nunca foi muito encanada com essa coisa de horário, tem que chegar cedo, ter hora para chegar em casa, mas eu sei que ela é uma exceção à regra. Vamos ver o que as mães aqui da rua acham dessa história dos filhos na balada. Bom, como a gente sabe, essa é uma época de transição, né? Há um descolamento ali da família para inserção no meio social. Bom, os meus filhos ainda estão nessa fase, a balada deles ainda é essa, eles vêm aqui com os amiguinhos, ficam aqui brincando, porque como você sabe, no Papo de Mãe, quem trabalha, quem é convidada, pode trazer os filhos, que sempre tem alguma coisa para eles fazerem aqui, né? Agora, os filhos das nossas convidadas não vieram, porque eles já estão numa outra fase. Não quiseram vir. Não quiseram vir. Então, eu queria pedir para cada uma de vocês se apresentar. Estão aqui a Renata, a Flávia e a Cíntia, obrigada por terem vindo. Renata, você tem quantos filhos? Eu tenho 2 e 1 para um a caminho. Olha, uma outra fase completamente diferente. Outra fase. Você está grávida de quanto tempo? 4 meses e meio. E quem que vem por aí? Não sei ainda. Não sabe? Mistério. E os outros dois estão com que idade? Eu tenho um que vai fazer 16 agora no final do mês de setembro e um que tem 10 anos. E como que você se animou depois de 10 anos a ter o terceiro? Casei de novo. A gente já fez um programa sobre o segundo casamento e depois você assiste também, viu? E bom, esse de 16 já tá indo pra balada. Tá querendo. Como é que eles chamam? Gabriel e Daniel. O Gabriel é mais velho. Ele quer muito ir pra balada, mas eu ainda tô conseguindo enrolar. É mesmo? Ele nunca saiu assim pra ir pra matinê? Ele sai pra, por exemplo, aniversários de amigos que acabam às 4 da manhã. Isso ele mas já... é em buffet, não é balada mesmo, né? E só. Mesmo assim, a gente leva, a gente busca, não fica sozinho. Se tem algum amigo que não pode voltar pra casa, não tem como a mãe buscar, vai pra minha casa. Acolho todo mundo. E tem sido difícil, como você falou, enrolar ele? No começo foi mais, agora ele já tá acostumado que o não vai vir e ele nem pede mais. Assim. Mas ele pedia, assim, ele queria Muito. ir pra balada, sair, Muito. os amigos deles... Ele vem assim, mãe, os amigos dele vão pra balada? Meu programa vai ser esse no final de semana com os amigos, todos vão, o valor já é esse, eu já vou ficar em tal lugar, eu já volto com tal pessoa, vinha com tudo programadinho. E eu conseguia quebrar a programação dele, falando, então, mas estou sem dinheiro, tem aniversário de alguém, vamos acampar. Os seus medos quais são? Primeiro, a bebida, porque a gente não... Por mais que digam que você não pode servir bebida alcoólica para criança, infelizmente ele foi numa balada, num buffet, e na hora do parabéns serviram champanhe até para as crianças pequenininhas. Meu Deus! Então já começa, né, dá para perceber que num buffet se serve, imagina numa balada. O que podem colocar na bebida... Né? O caminho da volta, se vai ter briga, se não vai. Se realmente ele vai fazer aquilo, embora eu confie nele, se por acaso ele não vai mudar né, o programa no meio do caminho por causa dos amigos. Não, inclusive, essa questão da bebida, a gente vai até aprofundar esse assunto no segundo bloco do programa, porque tem muitas questões em torno, né? Então, antes vamos conhecer a Flávia, que tem quantos filhos, Flávia? Um filho. Ele tem quantos anos? 16. Como que ele chama? Gabriel. E também chama Gabriel. E como é que tem sido essa coisa da balada? Então, já começou, já faz um tempo, acho que já faz um ano e meio, por aí. E eu sempre levei, peguei. No começo eu deixava com mais frequência, aí pisou na bola, e brequei. O que aconteceu? Voltou pra casa com um cheiro de bebida. Com 16 anos, né? Pois é. Isso é porque foge ao controle dos pais, né? Não, mesmo em não festa existe, de 15 anos, em buffet, o que a Renata falou, às vezes eles servem bebida. E assim, por mais que não venda dentro, que nessas matinês, essas mais conhecidas, realmente não pode vender para menor.
Mas eles bebem antes, enfim, não foge ao controle, né? E hoje você deixa ele vai em baladas, em festas? Então, semana passada ele foi numa matinê de um clube, mas aí a hora que eu fui pegar ele já não estava dentro do clube, estava na rua, tinha um monte de gente de fora, polícia, porque tinha dado briga. Ai, são muitas coisas. E afinal, o que é a balada? Quando a gente fala assim, vai pra balada, o que é a balada? Então, hoje na idade dele é matinê mesmo, porque ele nem pode entrar, né? Tem tudo assim, na teoria não pode, né? Porque às vezes entram, enfim, como se tivesse mais de 18 anos, né? Eu acho que hoje é um pouco rigoroso isso de idade, eu acredito que seja. Mas em relação à bebida, por exemplo, não é, né? Não é porque eles compram, acho que o supermercado não poderia vender, mas vende. Eu não sei onde que eles arrumam, mas arrumam. Eu acho que é aquela coisa, a gente dá a liberdade, pisou na bola, volta. É porque tem que ter a confiança também, né, tem que Flávia? Tem os combinados e eles têm que cumprir. E ele tem que saber se ele pisar na bola, ele vai perder isso, né? E que a vida é assim, né? E a Cíntia tem quantos filhos, Cíntia? Eu, na verdade, tenho uma filha e 2 emprestados, como eu brinco, do segundo casamento. A minha filha, eu estou na situação diferente, porque eu sou mãe de menina e, por incrível que pareça, ainda é muito diferente, eu acho. A gente ainda tem uma sociedade extremamente machista e sexista, e aí as preocupações de mãe de menina começam a ter outras também. E 2 enteados, são 2 meninos mais novos. O mais velho do meu marido é o Felipe, está com 13, e o Matheus com 9, e a minha filha tem 17, a Luísa, faz 18 esse ano. Você acha que vai mudar muita coisa na hora que fizer 18? Na verdade, eu acho que ela acha, mas eu acho que não muda tanto assim. Ela já foi para balada à noite, sem ser matinê, enganando. Ela tentou uma vez, inclusive, me convencer de ajudá-la a falsificar documento. E eu falei, minha filha, é claro que eu não vou te ajudar, é ilegal, não é o que se faz. Apesar da gente saber que muitos adolescentes da minha geração, da geração dos meus pais, fizeram esse tipo de coisa, eu acho que não cabe aos pais apoiar esse tipo de atitude, né? Então, e ela entendeu e ela se virou para tentar entrar, já teve vez dela ser barrada e já teve vez dela conseguir. Que idade ela começou a pedir para ir em balada? Foi, assim, começou com a coisa das festas de 15 anos, que não necessariamente eram baladas, eram em buffets, que eu sou carioca, então no Rio é em casa de festas. Então ela começou com 15, com isso começou a curiosidade e o interesse pelas baladas. O pai dela ainda por cima é DJ, então ele trabalhava na night, que também no Rio não é balada, é night. Então eu acho que a curiosidade era um pouco mais aguçada, até por saber que o pai ia para as boates à noite, ia tocar e a coisa da música. As drogas sempre me preocupam, porque eu acho que existe muita curiosidade, apesar das explicações, apesar do que a gente fala. O próprio cigarro, que apesar de ser uma droga lícita, eu tenho muito medo pelas doenças e pelo vício e pela dificuldade. E a violência, inclusive sexual, na questão de menina, que eu acho que de menino deveria ser também, mas de menina eu acho que é um pouco mais latente. E a violência eu acho que é uma das coisas que me deixa mais nervosa. Sair da boate, eventualmente dentro da boate as brigas e assédio, esse tipo de coisa. É o que me deixa realmente de cabelo em pé, é a violência. As festas e outras saídas noturnas cumprem um papel importante de permitir a conquista de uma maior autonomia para os jovens. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, ainda é um período em que os pais podem sim e até devem impor limites. Para ajudar neste papo, estão aqui o psicólogo Thiago Tamborini e o professor de filosofia Eduardo Oyakawa. Obrigada pela participação de vocês. Thiago, o que eu percebo, assim, conversando com os pais hoje, é que os jovens, eles querem ir para a balada cada vez mais cedo, né? E aí tem todas essas preocupações. E aí fica aquela questão, que idade que eu posso já permitir para o meu filho ir para a balada? E o que eu devo prestar atenção ali, né? Porque eu acho que varia de acordo com a idade e também não dá para você ficar falando não uma hora você vai ter que deixar, né? Eu acho que uma vez determinando que a idade que a própria balada impõe
é um bom, né, um bom começo, aí é pensar menos em idade e mais em maturidade, em capacidade de lidar com adversidades, em capacidade de lidar com situações que surgem enquanto violência, drogas, sexualidade, coisas que envolvem tudo isso. Então, acho que também avaliar um pouco quem é esse jovem, como ele lida com tudo isso, é uma boa maneira de entender se é hora ou não de ir para a balada. Em primeiro lugar, a própria balada. Então, qual é a idade que aquela balada determina? Se é uma reunião... qual que é a idade? Nas matinês é a partir de quantos anos? Acho que 12 ou 13 anos, as matinês já permitem até os 17, né? Agora, por exemplo, você vai pôr uma criança de 12 com um grupo de 16, 17, faz muita diferença nessa idade, tem isso, né? tem Exatamente, muito. por isso que é importante você entender quem é essa criança de 12 anos e como ela lida também, porque muitas vezes essa criança de 12 anos tem ainda uma imaturidade que ela é mais criança do que se imagina. E às vezes o contrário, então ela já sabe lidar com essa situação. Mas até de preparar a criança antes, né? Porque vai sei lá, uma menina de 12 anos, tem lá os meninos de 16, como que ela se comporta nesse ambiente? Enquanto especialista que cuida dessa moçada aí, tanto nas escolas quanto no consultório, eu diria que assim, a partir dos 13, 14 anos, você corre menos riscos de errar. Eu acho que 12 elas ainda estão com uma maturidade mais ano faz latente. diferença nessa idade. Muita diferença. 6 meses já faz diferença. E aí tem que ter os combinados, até para ver se eles cumprem, se eles, né? Sim. Por natureza, o jovem sempre quis algo que era além do que era permitido, né? Faz parte da nossa Constituição querer ir além e testar os limites. Então, não é que hoje a juventude quer cada vez mais. É que talvez hoje eles consigam cada vez mais cedo. Mudou por aí. Então, acho que os acordos vêm sim do lado da família, do pai e da mãe, e esses acordos devem ser determinados pelo pai e pela mãe. Muitas vezes eu vejo os jovens determinando os acordos. Então, o jovem decide que horas ele vai chegar. Ele negocia o horário dele de chegar. Então, ele quer chegar às 5 da manhã e o pai acha que tem que chegar às 1. Aí eles começam a discutir, ele chega às 3. O que negociou foi o jovem, né? Porque ele saiu ganhando nessa história. Era para chegar a 1. Então, acho que os acordos têm que vir dos pais. Eduardo, você é professor universitário, né, e tem convivido aí com esses jovens diariamente. O que você percebe como professor ali? Porque às vezes acho que a conversa como professor é diferente com os jovens, né, daquela que os pais têm. O que você tem sentido ali entre os seus alunos e assim, o que de fato eles querem da balada? O que na verdade eles fazem? Porque eles continuam indo para balada, né? Mesmo mais velhos. Eles vão mais. Eles vão mais. É fantástico. Olha, você tem uma combinação de uma exuberância alegre dos jovens, né? Que é uma vitalidade, é um bom humor, que é contagiante. Eles estão no auge da beleza, muitas vezes, com 18, 19 anos. É o caso da faculdade. E, ao mesmo tempo, há um desejo muito grande da transgressão, que é muito compatível com a idade deles, né? Esse locus, a balada, a festa, regada a álcool e drogas, é uma mistura extraordinária entre essa alegria, esse vigor juvenil e o ímpeto pela transgressão o tempo inteiro. Isso a gente não vai impedir nunca que aconteça, né? Mas acaba sendo um pouco inconsequente, porque eles não têm ainda a noção, né, do que é o perigo, enfim. Eles estão na transição da criança que eles deixaram de ser muito recentemente e a vida adulta que os assusta um pouco, né? A universidade cobra rigorosamente provas e trabalhos e a festa é um lugar meio assim de você esquecer um pouco o dia a dia e as cobranças. Você nota com os seus alunos que já têm 18 anos que eles passam a achar que agora eles podem tudo? Faz parte da idade essa sensação de onipotência, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu noto que jovens com famílias mais sólidas, portanto, eu chamo de solidez, limites impostos, um trato muito racional entre um pai adulto que gosta muito do seu filho e uma criança que é muito cuidada, né, e sente proteção com os pais, né, guarida na família. Esses jovens se divertem muitíssimo, riem muito, dançam muito, paqueram muito, voltam para casa cansados, domingo é sempre difícil, mas eles estão estáveis emocionalmente, né? Aqueles jovens, isso é alarmante, porque cada vez mais jovens, eles não tomam 2 doses de uísque na balada, eles tomam 2 garrafas de uísque. Então, eles estão querendo esquecer alguma coisa. E, em geral, eu não sou especialista, Thiago, mas, em geral, trata-se de pais muito omissos, indiferentes, né? É um jeito do jovem dizer, olha, eu estou aqui, ainda que seja bêbado,
né? Ainda que seja depois de uma briga, mostrar para os pais, eu existo, eu estou aqui. É quase um grito de desespero nesse caso. Eduardo, né? esses jovens que você acha que às vezes acabam fazendo para chamar a atenção dos pais, tal, eles às vezes buscam no professor alguma ajuda? Você já foi vezes. Procurado por eles? Eu frequentei baladas, eu frequentei baladas com eles, assim, 2 horas da manhã eu olhava e todo mundo estava alterado de alguma maneira, né? Seja por droga, seja por álcool. Isso te assustou? Olha, posso contar uma coisa assim muito... Não vou dizer o nome da moça, mas eu vou contar aqui. Era uma moça muito quietinha em sala de aula, sabe? Muito quietinha. E na balada ela estava completamente bêbada, né? E eu me aproximei e falei assim, olha, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você, assim, na boa. Se você continuar bêbada assim, você vai ficar à mercê de todos os rapazes da festa. A resposta da moça foi, professor, essa é a ideia. Por que isso, Pois é, né? Porque nós dizemos aqui dos pais muitas vezes omissos, mas a gente tem um outro contraponto, que é o pai que acredita que dar limite é também ser super protetor, ou é muitas vezes oprimir e não dar limite. Então, oprimir nem sempre é dar limite. E às vezes a gente percebe, sim, jovens que escolhem também a balada como agora eu posso, né? Então agora eu vou pro mundo. Então também passam até os seus 18, 19 anos, aquém de qualquer tipo de possibilidade de conviver com outras pessoas e viver as baladas dentro do saudável. E que daí também quando pode, se entende... Por isso, então, que às vezes proibir... sai até o proibir pior tem até. Exato, o proibir tem que ter um limite também, porque senão você fragiliza. O Eduardo tem filhos? Não, não tem. Tem os seus alunos são seus filhos, é isso? Olha, são mais de 500. Por semana. Thiago também, né, Não, Thiago? também não. Mas acho que nessa linha também, como educador, também vale. São seus pacientes todos. Olha, no próximo bloco nós vamos conhecer jovens que criaram a balada consciente. Você sabe como que isso funciona? E a Gabriela Costa, nossa jovem repórter, foi até as ruas ouvir a população. Fique ligado aqui no Papo de Mãe. Eu tô aqui com a Stephanie tem 18 anos, tá numa fase super das baladas, né, Stephanie? Quando você vai pra balada, o que a sua mãe recomenda pra você? Ela fala bastante pra não dividir táxi com desconhecido, tomar cuidado com o taxista, com o copo na balada também, pra ninguém colocar nada. Fala pra não beber muito, né? Ela sabe que não adianta não falar pra não beber, que ela sabe que a gente mente quando a gente faz essas coisas. E você já passou por alguma situação, assim, meio tensa em alguma balada? Aí, já teve uma balada que eu desconfio que tenham colocado alguma coisa na minha bebida, porque eu fiquei muito mal, não lembro de ter levado pra casa, eu acordei desmaiada no banheiro, foi bem complicado mesmo. Eu desconfio bem porque era uma balada open bar, então o copo passava na mão de um monte de gente, a gente não sabia. Então hoje eu tomo bastante cuidado. Quando dá, eu levo meu próprio copo pra balada, né? E no dia seguinte você pensou, putz, deveria ter escutado mais a minha mãe. Com certeza, que a gente não pensa, né? A gente vai pegando o copo, bebe do copo dos outros, dá nosso copo pra alguém, a gente nem vê o que acontece mesmo. Eu tô aqui com a Ednália, que é mãe de 2 filhas. Ednália, quais são as recomendações que você dá quando as suas filhas vão pra balada? Realmente assim, a minha não gosta muito de ir, né? Mas quando ela vai, eu já falo pra ela. Cuidado por causa da violência, a gente chamar pra sair fora do salão, não sai, não toma bebida alcoólica. Mas quando ela vai, você fica preocupada? Eu fico, eu nem durmo à noite, só sossego quando ela entra. Ela disse que nem ia sair mais de casa, que quando sai eu não consigo dormir, preocupada, porque essa mãe que não se preocupa, né? Eu só consigo ficar sossegada quando eu vejo todo mundo ali dentro de casa, deitado, né? Assim, aí eu durmo tranquila. Mas se der meia-noite, assim, não tiver todo mundo em casa, eu já fico preocupada. E nós estamos de volta. Agora a gente conta com a participação do Igor Pípolo, especialista em segurança. Quais as dicas que a gente pode dar para esses jovens? Quais cuidados eles devem ter quando eles saem à noite? Bom, a educação ela é mãe de muita coisa, inclusive da segurança. Então, o processo educativo ele é fundamental, né, para que a gente consiga construir uma cultura de segurança no ambiente familiar.
E isso começa não somente na hora da balada, começa quando a participação dos pais, desde a saída da criança para a escola, nos primeiros momentos que eles vão para a escola, até uma fase onde ele se desgarra, né? Ou ele acha que está se desgarrando, né? Essa construção, ela começa, muita gente, né? Eu costumo perguntar como é que as pessoas têm conhecimento do filho está indo para a escola com quem? Um pai de um amigo, você não sabe quem é o pai do amigo, às vezes vai num transporte escolar, não sabe quem é o motorista. Então, essa participação na segurança, ela tem que ser desde cedo. Até que você chega num momento onde ele vai ter que viver algumas experiências que certamente não vai estar sob sua guarda. E esse momento ele começa na matinê, né? Como muita gente vai lá para a matinê, e na matinê tem um amigo mais espertinho que conseguiu pegar um vidrinho de uísque do pai e que para se mostrar homem, para se mostrar diferente, isso é natural há muito tempo, né? O importante é que a gente faça o trabalho preventivo, avise que isso vai acontecer. A gente converse com o filho, olha, com a filha, vai acontecer isso, existe esse risco, vai acontecer, isso não quer dizer que você é mais homem ou menos homem, se bebeu, se não bebeu, e comece a ajudar a criança, né, ou adolescente, a entender que aquilo tudo que foi previsto faz parte de todo aquele processo educativo que foi construído. Porque se ele tiver a informação, se ele souber com o que ele está lidando, ele vai se impor e vai falar não, né? Exatamente. Com esse cuidado, acho que é importante quando a gente diz, né, orientar sobre a segurança não é colocar um terrorismo sobre a segurança, seja ela qual for. Porque eu também hoje recebo muitas vezes jovens e crianças que acho que só tem uma coisa que compete com a tal da déficit de atenção e hiperatividade. É o medo e a insegurança que eles chegam no consultório ou nas próprias escolas. Então o medo não é só dos pais, né? Já tá. Os pais passam porque você não pode pegar também. ônibus porque é perigoso, você não pode ir no banco porque é perigoso, você não pode fazer nada sozinho porque é perigoso, você não pode... Então assim, é perigoso, é perigoso, é perigoso. E aí você às vezes toma com isso uma proporção, uma energia que acaba sensibilizando esse jovem ao contrário, ou seja, você deixa ele muitas vezes frágil para lidar com essa situação, você não o educa sobre a situação, você evita. Mas infelizmente a gente está vivendo uma realidade de violência, os casos estão nos jornais todos os dias. Assim, dentro disso, por exemplo, o que vocês fazem para tentar controlar ou até para vocês ficarem mais tranquilas? Todos os filhos saem com o celular e quando chega tem que ligar e avisar? O meu mesmo, ele faz assim, sai de casa, ele sai sozinho, estuda muito longe de casa e ele tem que me mandar uma mensagem, mãe, cheguei na escola. Como que ele vai para a escola? Ele vai de ônibus. Então ele fala, mãe, cheguei na escola. Mãe, estou saindo da escola, mãe, cheguei em casa. Porque vocês estou têm trabalhando. esses combinados? Temos, e assim, se ele não me manda a mensagem, fica 2 dias sem celular para se comunicar com os amigos. Né? Eu falo para ele assim, se você pode se comunicar com eles, por que não comigo? Eu coloco crédito no celular, né? Então ele faz esse combinado comigo e funciona. E isso te deixa mais tranquila, porque o filho tem que entender também que é importante deixar a mãe tranquila, né? Se você sai, não dá satisfação, não liga, não fala que tá tudo bem, isso... Mas eu colocaria ainda assim... Ouvir um controle dos pais em cima dos filhos, porque fica uma coisa... Porque eu fico receosa assim, por exemplo, sai de casa 6 horas da manhã, ele sai 5h30. Eu volto para minha casa 7 horas da noite. Se você para chegar na minha casa 7 horas da noite, para perceber que meu filho não chegou em casa. Acho que pode ter um limite, não fica ligando tanto, liga uma vez. Equilíbrio. Eu acho que deve, porque quando você também coloca essa relação de contato com ele ao longo do dia, se ela não tiver um limite, você também não permite que ele viva o que é de uma individualidade necessária de construir. E aí ele vai usar a balada para também, ali eu posso, porque ali não tem ninguém me controlando. Mas eu acho que quer ver, ó. sem num limite, porque às vezes eu vejo assim, chegou no meu consultório, liga pra mãe, cheguei, tá sendo consultório, tô saindo. Chega em casa, cheguei. Então, é o dia inteiro num contato perigoso, você fragiliza também. Não, mas sabe que mas como já tem o celular, vai ser muito difícil você convencer elas a falar, filhinho, sai sem o celular. Eu aposto que o seu sai com o celular. Então, mas hoje em dia o celular também basta você desligar e você não é achado. Não, então, mas você quer ver mãe louca, o celular legal. Falar que não tem sinal, o pai da minha filha era DJ, eu conheci na balada. E eu fiquei tranquila que apesar da gente ser separado e eu não ter nenhum bom relacionamento direto com ele, o nosso relacionamento com a filha é muito bom.
E ele teve essa preocupação de saber qual a balada que ela estava escolhendo e ser algum lugar que ele já conhecesse. Porque ele estava nesse meio. Mas Tinha, em especial, por exemplo, teve uma vez que ela queria ir para uma balada no Rio e que ele falou, essa você não vai. Mas ele conhece, né? Porque ele já conhecia, ele falou, essa não é ambiente para você. O pessoal não é legal, o lugar é muito pequeno, muito fechado. Eu não quero que você vá nessa. O Eduardo, que convive ali com os jovens, você acha que o jovem, na hora de ir pra balada, ele pensa nisso tudo? Ele vai chegar lá e ver se tem saída de emergência, se tá vendendo a bebida? Fico imaginando na balada, né? No incêndio que nós tivemos lá, a hora que soltaram os fogos, devia ter sido o máximo. Ele devia estar todo mundo... né? Imagina que alguém olhou pra ela e falou assim, isso pode pegar fogo. Nunca iam imaginar. Ainda mais você conta pra elas, porque você já foi pra balada com os alunos? Já fui 2 vezes, então... Já fui 2 vezes na balada deles, que é muito divertida, diga-se de passagem. Não é esse horror todo também, não, né? Não é horror, é muito divertido. É muito divertido. Mas concretamente, a moçada bebe muito e se droga demais. Concretamente parece que está aumentando, né? Bebe cada vez mais. Isso seria um tema para outro programa, porque... se esconde. A chamada droga, o nome é péssimo, né? Droga recreativa. A gente fez já programa só sobre bebida, programa só sobre droga, e é um assunto que sempre a gente recorrente, tem que voltar. cada vez mais. O volume de drogas e a quantidade de pessoas que participam do ritual é cada vez maior. Mas me chama a atenção, eu que não tenho filhos, então eu estou meio como observador apenas disso. Mas imagine uma moça linda, elas estão no auge da beleza com 18 anos, né? E ela está bêbada e sai da balada às 5, 6 horas da manhã. Onde está o pai dela? Os pais ou a mãe? Eles estão dormindo tranquilamente e ela entra e dá de cara com a empregada? Ou então o pai vê uma cena muito degradante, né? Sua linda, jovem filha com 18 anos, completamente alterada, né? A responsabilidade ainda é fundamental, sabe? Eu em sala de aula noto isso o tempo inteiro. Não é ser do mal impor limites, mas limites racionais. Explicar para ele, olha... Porque ele já tem que ir criando um mínimo de preocupação, pelo menos. Agora, se ele não entender por que ele tem que parar ali, ele vai achar que é pura retaliação sua, é puro ressentimento seu, né? Mas se você explicar, isso demanda cuidado, atenção, estar com ele o tempo inteiro, olha, às 2 horas, porque é longe demais, eu tenho receio. Né, que você fique ali, chegue muito tarde em casa. Explicar é um caminho. Não, o Igor até pode exemplificar aqui quais são esses riscos do jovem bêbado. Os jovens, né, os meninos geralmente, né, tem até uma brincadeira que a gente fala o seguinte: todo mundo que bebe fica bonito, rico e valente. Não tem ninguém que fique feio, pobre, nem sem coragem. E sai dirigindo e acaba matando gente. E acaba matando gente. Quando morre, o perigo é só para ele. Mas quando ele vai no carro que leva mais 3, 4 amigos, você causa um acidente, é uma comoção muito maior. A gente tem vários exemplos disso. Então, realmente, bebida já tem uma campanha muito grande, bebida e direção não se mistura. Mas a questão do jovem na educação, eu volto, né, e minha mãe deve estar muito feliz em ver esse programa agora, porque ela vai dizer assim: ah, meu filho, tudo que eu falei, você não ouviu, agora você está repetindo aí na televisão. Ela está muito feliz em ver esse programa. Mas é verdade que lá em casa a educação foi Nelson Rodriguiana, a vida como ela é. Então, olha, o caminho errado é esse, o caminho certo é esse. Se você for por aqui, você tem essas vantagens. Se você for por aqui, você vai assumir essas consequências. Né? E isso tem que ser um papo que não pode ser tão cartesiano quanto eu estou falando. Tem que ser construído. E quais são esses riscos? Né? Se você bebe, isso só se agrava. Né? Porque você perde seus sentidos, você fica num estado diferente. Então, o cuidado que você tem que ter, eu acho que começa em casa, né? Nessa educação. E, evidentemente, conhecer o outro lado. Onde é que vai frequentar, saber se realmente vende bebida para menores, bater muito papo com seu filho, entender quem é o amiguinho, quem não é. E uma coisa que eu não concordo, são muitas mães que são permissivas, isso é uma opinião minha, né? Ah, meu filho em casa pode beber. Peraí, mas ele tem 18? Não é porque, né? Não é porque eu estou na minha casa que ele vai experimentar. Olha, quando você chegar aos 18 anos, a gente abre uma cerveja, você experimenta, tá certo? Você toma um vinho, você faz... E aí mesmo você para os sente adultos isso. com moderação, né? E também, lembrando que é proibido beber e dirigir, reforçando isso, está aí a campanha também, não foi acidente, que a gente sempre repete aqui, né? Não é para beber. Não, e o corpo do jovem não está preparado para a bebida. Olha só, cada pileque representa lesão em neurônios em grandes quantidades. Isso vai ocasionar problemas de memória e dificuldade no aprendizado. E olha só que grave, porque os pais têm razão de ter tanto medo, né?
Há pesquisas indicando que a cada 5 anos aumenta-se a dosagem que os jovens ingerem e diminui a idade do uso. Sem dúvida. Estão bebendo cada vez mais e cada vez mais jovens. Isso me preocupa bastante. Eu acho que daí a gente entra numa questão que vai além de tudo que a gente está falando aqui, que é que tipo de valores hoje a gente está estabelecendo enquanto sociedade, enquanto família. Porque a gente começa a ir além dessa história toda. Eu percebo, assim, valores sempre existirão, né? Então não dá para dizer que nós não temos valores. Acho que os valores estão mudando e mudando de maneira perigosa, porque a gente traz um individualismo cada vez maior, a gente traz uma necessidade de uma autonomia errada, porque esse jovem que ele determina que horas ele chega em casa e como, então ele determina que ele vai chegar às 6 da manhã e ele vem no carro do amigo X e ele vem bêbado. Ao mesmo tempo é um jovem que não sabe, às vezes, fazer inscrição no vestibular. Vai sair, vai voltar com alguém, você vê que tá bêbado, me liga, pega táxi, qualquer coisa. Não volte. Então, olha, na tentativa de se divertir com segurança e responsabilidade, alguns adolescentes de São Paulo começaram a organizar suas próprias baladas e criaram o que a gente pode chamar de balada consciente. Veja na reportagem de Letícia Bragalha. Para os pais de Malu, balada não é mais sinônimo de dor de cabeça. Aos 15 anos, ela encontrou um jeito de se divertir organizando as próprias festas junto com os amigos. Os encontros acontecem sempre no prédio ou na casa de algum deles, sob a supervisão de um adulto. Esse aqui é o salão de festas do prédio onde a Malu mora com os pais e também com o irmão. Quem vê esse espaço aqui acha que aqui não acontece nada, mas durante a noite vocês não imaginam o que a Malu e as amigas aprontam. Como é que é, Malu? O que vocês fazem? Nossa, a gente modifica tudo, né? Então, a gente aluga o salão, a gente tampa ali na frente que tem vidros, então a gente põe jornal, põe papel crepom, deixa tudo escuro, né? A gente tem o jogo de luz, então a gente põe de uma maneira estratégica para conseguir iluminar tudo. As cadeiras a gente guarda, porque a gente ninguém sentado, né, para dançar. E muda tudo, o salão fica cheio e é só música e dança. Para a Rosana e para o Luizinho, que são os pais da Malu, esse esquema de organização dos adolescentes na hora da balada foi super bem-vindo, porque elimina um monte de preocupações, não é mesmo, Luizinho? Principalmente a preocupação econômica, né, para a gente também foi, porque e a segurança, tem um fator segurança também, porque como as festas são no condomínio, então a gente não se preocupa muito. O pai que é responsável pelo prédio, ele se prontifica a descer e fiscalizar, ver se o freezer não tem bebida alcoólica, se não tem exagero. A festa tem hora para começar e terminar, que é um condomínio e tem que ser respeitado a lei do silêncio. Agora, Luizinho, você tem outro filho que não fazia um esquema desse tipo, né? Ele ia para fora, para as festas, para a noite. Era mais complicado com seu filho mais velho? Então, o deslocamento dele fora do bairro, ou até mesmo do município, que ia procurar ir em busca das baladas, então deixava a gente sem dormir. E é aquela fase de transição da adolescência para a maturidade. Estudaram no mesmo colégio, porém com ideias diferentes, né? E isso foi uma mão na roda pra gente, né? Essa ideia dele. O que aconteceu, começou com uma primeira, segunda e tá dando certo. É uma tranquilidade, então? Excelente, uma tranquilidade, assim, dá um conforto, dá para dormir, porque a gente, né, sacrifica apenas um pai, se prontifica a pegar 2, 3, 4 filhos, né, na festa e tranquilo. E deixa na porta do condomínio, que é, né, tem segurança melhor do que isso, né? Agora, Rosana, quando as festas acontecem aqui no condomínio, você é a mãe que desce. Uma pergunta, né? Será que os adolescentes não ficam inibidos? Por exemplo, e na hora de namorar, ninguém tem vontade então, de te expulsar? Como é que é isso? Comigo é assim. Aí toda hora eu vou lá, abro a geladeira, fico ali olhando, fico ali na portaria, pergunto pro porteiro, não sei o que, quem tiver ali, né? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo. Aí se eu vejo alguns que eu não conheço, Maria, vem aqui. Quem é? Mas da onde, Maria? Foi estudar onde? Estudou com vocês? Não. Eu falei, mas não estuda, e como tá aí? Não, mãe, é porque é amigo do amigo. Ah, tá bom. E alguma vez você pegou alguma coisa errada nessas festinhas? Quando eu vejo que vai casalzinho lá pro fundo, você sabe, né? Que tem, não adianta, né? Aí eu desço. Maria, tem um casalzinho, eu vou atrás dela. É tudo, eu vou atrás dela. Maria, tem um casal ali, vai lá ver quem é. Aí ela vai. Mãe, fulano, ele já namora faz tempo. Eu sei, pode namorar faz tempo, mas manda vir pra cá. Aí ela vai lá e traz. Mas assim, eles já sabem as regras, então eles não vão, só vai quem não conhece. Malu, e você se sente mais segura sabendo que a sua mãe ou algum outro adulto está por perto? Os pais
de amigos meus que não deixam sair, também deixam, porque sabe que vai ser no condomínio, que minha mãe vai estar aqui, quando é aqui, ou quando é em outro condomínio, outra mãe vai estar. Então, amigos que não podem sair, acabam vindo também, então acaba sendo uma curtição mais legal e é bem tranquilo. Bom, a gente vê que alguns jovens têm essa iniciativa, os pais certamente ficam mais tranquilos, né? Que outras dicas a gente pode dar? No trajeto, o cuidado do trânsito é muito importante, porque você está exposto ao risco que é da cidade, né? Em geral, nós temos o risco da cidade, que muitas vezes não é pontual contra A, B, C ou D. Agora, ao chegar na balada, principalmente ao estar consumindo uma bebida, muito cuidado para você não ser presenteado com algo na sua bebida. Então, nunca deixe o copo na mesa. Né? Acontece. Colocar uma droga na Colocar bebida. uma droga, uma pessoa mal intencionada, e às vezes é alguém do seu círculo de amizade, que está ali, quer introduzir você numa droga, e ele termina aproveitando aquele momento e põe a bebida, então, né, no seu copo. O que faz? Fica atento ao copo? A ideia é que você mantenha o copo sempre com você, tá certo? Nunca deixe ele exposto na mesa. Então, se você vai beber um drink, alguma coisa, né, mesmo se você que já seja, é maior de idade e vai beber, né? Se você já é maior, ou mesmo quem não é maior, qualquer bebida que você coloque, um refrigerante, você vai lá, toma um refrigerante, consome e deixa o copo vazio. E a ideia é que, se você está num ambiente seguro, não troque esse ambiente seguro por alguma coisa que você não conhece. Então, entenda que o espaço geográfico definido é aquele da balada, né? Se você combinou com seu pai, com sua mãe, que você vai ficar naquela balada, não saia. Fique na balada, porque se acontecer alguma coisa, existe uma referência. E na hora de ir embora da balada? Na hora de ir embora, o cuidado é tão importante quanto a hora de chegada. Por quê? Quando a gente está sob efeito de um cinema, como está feito de uma balada que tem luz, tem som, a gente fica perturbado. Né? E a gente está num estado de euforia. Então a pessoa sai, sabe, esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito. Mas eu chamo isso, Essa quando, como é que é? O mar pegar fogo para comer peixe frito é ótimo. Você fica esperando. Mas quando né, dizíamos aqui que é importante orientar sobre o que vai acontecer, eu costumo orientar, inclusive, falando um pouco do que tem a questão neuropsicológica nisso. Esse estado de euforia eu chamo de sequestro de emoção. Então, é o que acontece quando você vai assistir um filme e você aqui diria, não, eu não acho que matar é legal. Até que no filme você tá louco para que o mocinho mate o bandido que sequestrou o filho dele. Ali, naquele momento, você tá emocionalmente sequestrado. Isso acontece numa balada, isso acontece quando eu vou entrar num carro de alguém que bebeu. Então, aqui agora eu digo, olha, não, jamais entraria no carro de alguém que bebeu. Até que os meus amigos estejam ali, haja um sequestro de emoção em que eu não respondo. Exato. Então, a conversa já continua. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Carlos, você gosta muito de ir pra balada? Não muito, porque eu tô em época de cursinho, então eu fico mais focado nos estudos. Mas quando você sai pra balada, a sua mãe te dá conselhos, o que ela fala? Ela fala pra eu tomar muito cuidado, que ela tem muito medo da violência que tem em São Paulo hoje em dia. Então ela fala pra eu tomar muito cuidado onde eu vou, com quem eu vou, e ficar muito atento às pessoas à minha volta. Eu tô aqui com o André vai ser pai, né? Em agosto nasce o filho dele. André, o que você acha que vai mudar da época que você ia pra balada pra essa geração agora do seu filho? Ah, tudo. Os valores, essas redes sociais, isso tá complicado. Quais são seus conselhos que você acha que você vai dar pro seu filho? O conselho principal para não usar drogas, ter juízo e tentar controlar, principalmente nessa parte de adolescente, é usar celular com GPS, com tudo. Bom, a gente terminou o bloco passado, né, falando dessa questão da segurança, de como voltar para casa. Durante o intervalo, a conversa não parou aqui, as mães cheias de dúvidas. Então, a gente estava dizendo, os filhos de vocês voltam de ônibus, a sua filha tem voltado como? Da escola só. Da escola. Da escola. Da escola. E quando vai para balada?
A gente busca, ou algum pai busca que a gente confie, ou vem de táxi. Bom, mas enfim, tem aqueles que não tem quem vá buscar. Às vezes volta de ônibus também. Tem alguma dica? É melhor andar em grupo do que sozinho? Sem dúvida. Sem dúvida, andar em grupo é muito melhor. Um grupo conhecido, né? Até porque você vai oferecer muito mais resistência, até do momento que você sai da balada até pegar um táxi. E se o jovem volta com cheiro de bebida, volta alcoolizado, o que o pai faz? Porque a gente fica na dúvida, né? O que fazer? Eu acho que só avaliando mesmo o todo da situação para que a gente consiga estabelecer um padrão aí de comportamento. Via de regra é entender um pouquinho de onde isso surgiu e que recado ele está dando, né? Então, que idade ele tem para fazer isso, de onde ele está vindo e como ele está vindo, e quem é esse jovem no contexto mesmo global da história. Então, ele está chegando com cheiro de bebida, e isso já é uma constante, ou ele ainda assim está com problemas na escola. É porque caiu cerveja no cabelo, né? Exato, exato. Porque tem um limite aí. Eu sei que agora eles vão ficar felizes com o que eu vou dizer, eu já sacanei eles, agora eu vou ajudar, né? Porque tem um limite aí também, que é o da descoberta natural da história. Não que nós possamos validar isso, mas de uma certa forma a gente tem que entender que isso vai acontecer, né? Então o seu filho chegou em casa, ele está cheirando bebida, mas ele não está com o comportamento de quem está alcoolizado, tem um limite de conversa. Ele chegou alcoolizado, esse limite é outro, né? Então, e não adianta conversar com o filho quando está bêbado. Exatamente, também, né? jamais faça isso, jamais faça isso. Às vezes eu vejo pais que decidem naquele momento entrar em discussões homéricas do que está acontecendo. Não é a hora. E quando os filhos de vocês voltam da balada, vocês ficam conversando, ficam querendo saber, o que aconteceu lá, como é que foi, o que você fez? Mas na hora que chegou 2 da manhã, você já Às vezes nem eles querem dormir, eles são tão eufóricos que eles ficam, às vezes, quando vão com os amigos mesmo para casa, ficam até 6, 7 da manhã batendo papo no quarto para depois desmaiarem na cama, né? Aí eles acabam contando, eles falam, nossa mãe, nossa, precisava ver como a menina dançou, como eu dancei. Ou até mesmo fala, mãe, meu amigo saiu bêbado. É importante ouvir o filho. Muito, também. É assim, no momento... Não só falar, mas eu, ouvir. Pelo menos, não repreendo no momento algum tudo que ele fala. Nem o dia que ele chegou uma vez, bebeu 6 taças de vinho num buffet. Não briguei, mas falei, você achou legal? Já tomou seu primeiro porre? Legal, então não faz de novo, né? Comento o que pode ter acontecido, né? Faço pesquisa, mostro as coisas pra ele e acabou, mas sempre numa conversa saudável. E você conversa com o seu filho também na hora que ele chega da balada? Converso. Às vezes ele quer falar e às vezes ele não quer falar. E se ele não quer falar, eu também respeito. E a Cíntia, conversa? Sim, eu gosto muito da casa cheia. Então, é muito comum que as festas acabem na minha casa. Então, eu busco e vem galerão para casa e dorme acampamento de 6 adolescentes em casa. E eu permito acampamento, é um esquema que fica porta aberta e dorme todo mundo junto. Eu não separo meninos e meninas. E aí é porta aberta do meu quarto, dos quartos das crianças, dos meus enteados, da minha filha e todo mundo. E eles chegam eufóricos e eles chegam conversando entre eles e dentro do carro, quando eu estou dirigindo, eles já vão contando. Mas eu acho muito legal quando você permite a fala, mesmo que seja de alguma transgressão, ou de um amigo, ou de um que esteja lá, porque, na verdade, é uma certa demonstração de confiança. E sim, eu acho que depois você pode conversar, poxa, você achou legal a menina ter feito não sei o quê? Isso acontece muito, de não na hora, não com os amigos, falar do que eu achei. Esse momento é importantíssimo, só fazer uma observação. Esse fato de você perceber a conversa entre eles, né, é importantíssimo porque você entende a linguagem que eles estão falando, porque muitas vezes não é a mesma linguagem que vem para a gente. Né? E você já começa a perceber como as coisas se compõem. Dentro do ambiente de segurança, a gente pode considerar isso um momento preventivo, né, para a próxima saída, evento, para uma orientação e tudo mais. Lembrando que a gente tem que partir de 2 momentos, um momento que depende da gente e um momento que depende da criminalidade. Nós temos que entender onde é que nós estamos inseridos. Nós estamos dentro de um grande centro, ou de uma cidade, ou de um clube. E a partir da hora que a gente entende onde a gente está e quais são os riscos que estão ao redor, a gente consegue se prevenir. A gente não pode ser ausente ou simplesmente dizer, não, o risco é geral. Você, Eduardo, o professor da universidade tem contato com os pais? Recebe os pais para uma conversa? Nas DPs. Nas DPs, quando é segundo de DPs, os pais... Mas só quando o problema já aconteceu também, né? Mas, por exemplo, você, se você tivesse a oportunidade de conversar com os pais dos seus alunos, sabendo dessa realidade que eles vivem ali, sabendo de como é na balada, o que você gostaria de dizer para esses pais?
Olha, é um gancho com a minha contribuição eventual aqui no programa, né? Eu acho que essa parte pragmática de segurança é muito importante, mas como filósofo, eu acho que é anterior a isso, né? A nossa relação com os nossos filhos é sempre misteriosa, por incrível que pareça. O outro é sempre um desconhecido, por mais que nós o amemos, né? Então, a personalidade é uma, a história, as vivências, os sentimentos de frustração, caracteriza cada um de nós. A nossa história é absolutamente singular, como é a nossa voz, o nosso olhar, o nosso caminhar, né? Estar com esse jovem significa ter um imenso cuidado para acompanhá-lo nos grandes desafios existenciais. O que eu gostaria de dizer aí para esses pais é: cuidem das referências que vocês trazem, porque senão não vale. Não vale você falar, olha, não beba e dirige, se você bebe, dirige. Tiago, então assim, pra gente concluir essa história toda, eu acho que ao longo dos anos, os comportamentos realmente mudam. Eu, quando eu era adolescente, tinha coisa de ficar, então você ia numa festa, ficava com um menino. Hoje a gente vê que o negócio é ficar com 20, todo mundo fica com todo mundo numa festa, quem beija mais no único... Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, quer dizer, a gente até fica antiquado, né? Você não sabe mais que palavra você usa, porque você sabe, peguei tantos, eu acho horrível, eu falei, peguei tantos. Aí outro dia, não sei o que, eu falei, de paquera, aí fala assim, paquera, o que é isso? Não é paquera, bom, enfim, mudam os termos, muda... o que se dá nessa mudança de comportamentos e o que você acha do momento atual? Essa história de repente ir e beijar um monte de gente numa festa que você nem conhece. E essa erotização precoce, né? A forma como as meninas se vestem hoje tão novas. Pois é. Eu viajo o Brasil inteiro dando palestra para pais e tem uma das coisas que eu falo para eles que às vezes gera um certo impacto, mas acho que faz muito sentido. Eu não conheço a bisavó de vocês aqui presente, mas eu posso garantir que elas não ficavam com mais de um menino ao mesmo tempo, se é que ficavam com algum menino. Tô certo? Só depois de casado. Por quê? Porque, primeiro, não tinha balada. E se tivesse, não podia. Porque se pudesse, teriam feito. Ou seja, se existissem baladas na época das nossas avós e fosse permitido ficar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, as meninas ficarem entre si, elas teriam feito. Ou seja, a sexualidade que as nossas bisavós viveram para que as meninas de hoje, os meninos de hoje vivem, ela na verdade foi estimulada, ela sempre esteve ali. Ou seja, o desejo sexual, o desenvolvimento da sexualidade, ela sempre esteve presente. Só que uma vez estimulado, trouxe a realidade que a gente vive com esses jovens hoje. Então, e hoje parece que acaba ficando uma coisa muito distante de uma relação afetiva também, não sei, né? De você não valorizar o seu próprio, a gente volta para a questão dos valores, que estão distorcidos, na minha opinião, ou que estão andando para um caminho esquisito, mas é isso, é importante mostrar o bumbum na televisão, né? O que faz você uma pessoa boa é você ser bonita e gostosa e não ser uma pessoa inteligente. Que realiza a coisa. Porque a gente o homem tem que ter barriga tanquinho. Sem dúvida. Né? Isso é o importante. E a gente observa hoje, sim, uma entrada na puberdade um pouco mais precoce, que a gente está falando de uma questão bioquímica, mas que em proporção à entrada na sexualidade na adolescência, muito menor. Ou seja, hoje você está se antecipando a entrada na adolescência e na sexualidade e não só na puberdade. Agora entrou por um caminho que não tem como reverter? Olha, eu acho que a gente tem dois caminhos. Se a gente pensar nas crianças e nos jovens de hoje que já estão aí na balada, já estão vivendo a sexualidade, com esses oriente. Ou seja, não tem outro caminho senão a orientação correta sempre. Eu digo sempre assim, né? Uma orientação sempre tentando entender o que tem de conhecimento prévio. Nunca esqueça que toda pergunta corresponde a um conhecimento prévio. Se eu perguntar para você que cor é essa, eu posso não saber que cor é essa, mas eu sei que cor existe e que aqui há uma cor. Então, sempre tente responder sabendo qual é o conhecimento prévio. Agora, para aquelas mães de primeiras viagens, né, para as mães aí que estão agora começando a educar seus filhos, a dica é cuidado com o estímulo e a liberdade com que você dá, incluindo programas de televisão que assiste, jogos de videogame, tipos de site que frequenta e Facebook, situações de adultos frequentam. Muito obrigada a todos por terem vindo. Vou passar uma última rodada com vocês para divulgarem seus sites, mandarem recados para os filhos se quiserem. Tá bom, Renata? Quero mandar um beijo para os meus filhos, o Gabriel e Daniel estão em casa.
E pro futuro, daqui a pouquinho tá por aí a gente Boa vai hora curtir pra muito. você, né? Boa hora, como dizem. Obrigada mesmo. Bom, depois você revela se é menino ou menina. Eu mando pra vocês um site, vocês contam depois. Tá bom? E pra ele ir pra balada ainda vai demorar. Tomara. E a Fábia? Eu queria falar pro Gabriel que eu amo muito ele e que uma coisa que eu falo pra ele, que acho que todos os adolescentes devem saber, é que essa fase é difícil e vai passar, né? Então tem que ter paciência do lado do outro e dar certo. Obrigada. Bom, e você, Cíntia? Agradecer também a Luísa, porque eu acho que o mais legal de ser mãe é o que os filhos nos transformam ao longo desse tempo. E só para contar para vocês, eu tenho a revista e o portal Kidzene, então quem quiser entrar lá também tem muito papo para mãe por ali. Legal. Qual que é o site? Kidzene.com.br, Kids de criança e N, que a gente está sempre por dentro das novidades. Legal, obrigada. E o Igor tem algum site para quem quiser tirar dúvidas sobre Nosso segurança? site é nucleoconsult.com.br, uma empresa de consultoria na área de segurança empresarial, mas a gente termina se envolvendo com questões de família também por conta da questão de proteção de personalidade, de pessoas. Então a gente termina participando um pouco dessa área. Eu queria aproveitar a ocasião para agradecer aos meus pais, né? E dizer que hoje estou aqui com essa formação, né? E podendo contribuir com outras pessoas graças à educação que eu recebi, não só dos meus pais, mas de toda a família que participou ativamente e daqueles amigos piores que também eu tive, que me ajudaram a não seguir o mau caminho, né? Então é muito importante agradecê-los, né? E dizer para os meus filhos, que ainda são muito pequenos, Ainda não vão pra balada? que não vão para a balada ainda. Tem um bebezinho, né? Um bebezinho de 70 dias. Como que ele chama? Thomas. E a sua filhinha? A Helena. De? 3 anos. O que você queria dizer para O eles? meu esforço vai ser para que eu consiga ajudá-los a enxergar o mundo de uma maneira mais segura e que eles possam ter as suas vidas muita felicidade. Legal, obrigada. E Thiago? Eu tenho o site da minha clínica, né, asatempo.com.br, o Asatempo é com S, o Facebook, Thiago sem H Tamborini, e queria deixar aí para as famílias a ideia de que é mais fácil do que parece. Siga o instinto, né? Siga aquilo que você tem a sensação de que deve ser feito, menos preocupado se o outro, sendo ele o filho ou quem seja, vai entender isso ou não. Se você acha que é o certo, segue o instinto, que geralmente você está certo. Pelo que eu percebo lá nas vivências que tenho, vai no instinto que você vai ganhar. E o Eduardo, que é professor de filosofia da ESPM, né? Eu agradeço muito a chance de estar aqui, foi um papo muito bom, muito proveitoso. Eu tenho uma dica de professor, não posso deixar de me omitir. Assim, um dos livros mais importantes para falar sobre a juventude, universalmente, o segundo livro americano mais vendido, chama-se O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, né? Ao lê-lo, você conhecerá muito melhor o seu filho, eu tenho impressão. Muito obrigado. Então, obrigada mais uma vez. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre maioridade penal. Um tema polêmico que tem provocado tantos debates e discussões. Vamos conversar com pais de menores infratores e também com pais de vítimas. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Domingos às 5 da tarde, participe do chat. E semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Obrigada, gente. Bia, você gosta de ir pra festa? Gosto. Você gosta de sair com seus amigos? Gosto. O que você gosta de fazer nas festas? Comer e brincar. O que você acha que é uma balada de adolescente? É mais ou menos uma festa de adolescente. Você tem vontade de ir na balada quando você crescer? Não sei. O que você gosta de fazer nas festas? Comer e brincar bastante. Você sabe o que é uma balada? Pra mim é uma festa bem bagunçada, que fica super lotada e os adolescentes fazem umas coisas muito loucas. O que você acha que é uma balada? É uma festa de adolescentes e meio que chata. Até o próximo programa, aqui na TV Brasil.